Olá, meu nome é Marcelo Sinsic, sou MVP em Cloud e Data Center e trabalho na Dell Computadores como Software Principal Engineer. Hoje nós vamos falar um pouco nesse treinamento sobre o Azure Stack. O que é esse produto, a quem se destina, como ele é vendido, qual é a forma de pagamento e como que eu procedo para ter um produto desses e utilizá-lo da melhor forma na minha infraestrutura, na minha empresa. Primeiramente, vamos entender um pouco qual é a dificuldade que hoje existe no ambiente que muitas empresas possuem. Nós temos as aplicações legado. O que significa isso? Essas aplicações muitas vezes são monolíticas, então elas acessam muitos dados locais, por exemplo, usam bibliotecas CLI, seja em .NET ou em outros tipos de formas de acesso, tecnologias de acesso a dados, onde a latência tem que ser quase que zero, muito próxima de zero, senão a aplicação dá erro, ou então nós temos casos onde se grava dados em um servidor de arquivos, por exemplo, se gera dados diretamente dentro de um servidor, ou você tem vários acessos simultâneos a vários locais. Então, são várias aplicações desenvolvidas em épocas onde trabalhávamos muito com aplicações monolíticas, que não eram feitas em componentes, não eram feitas para escala, não eram feitas para se trabalhar no ambiente versátil e escalável, como hoje se trabalha em cloud, mas que eram aplicações que funcionam e até hoje existem nas empresas e são eficientes. O que acontece é que essas aplicações são muito difíceis de migrar. Muitas vezes elas têm milhões de linhas de código, elas acessam múltiplas camadas, essas aplicações são interdependentes, muitas vezes fazendo comunicação entre si, usando protocolos RPC, portas TCP/IP ou UDP diretamente conectadas e 100% conectadas. E também possuem muitos códigos que são criados pela empresa, por exemplo, serviços Windows que utilizam APIs diretamente do sistema operacional ou que utilizam algum outro tipo de processo onde o acesso é administrador ou utilizam bibliotecas que são específicas de certas versões. Outros blockers também, além da questão de ser difícil a migração e muitas vezes exigir reescrever o código para que aquela aplicação vá para a cloud, que muitas empresas hoje elas adotam a política do se eu for para a cloud, eu tenho que levar tudo que eu tenho. Eu não vou migrar apenas uma aplicação ou fazer uma gambiarra. Então eles não têm a estratégia de trabalhar em híbrido. Ou eles são on-premise ou eles acham que tem que ser 100% cloud. Isso é um dos blockers que uma única aplicação muitas vezes vai barrar a migração. O segundo blocker muito comum é a escolha do modelo e fornecedor. Então eu tenho, por exemplo, um fornecedor de hardware, um fornecedor de software que não trabalha com cloud, por exemplo, ou ele gosta, por exemplo, e tem expertise em uma determinada tecnologia de desenvolvimento e ele não quer migrar para outras tecnologias nem olhar novas tecnologias. E por fim, o desejo da transformação completa. O velho paradigma do ou eu migro tudo ou eu não migro nada. Muito parecido com a questão da estratégica ser de ou público ou privado, mas nessa questão específica de transformação completa seria: hoje eu tenho um ambiente que é todo baseado em máquinas virtuais e eu só vou migrar para a nuvem se eu tirar tudo que é máquina virtual, tudo que é IaaS e passar para modelo PaaS. Essa migração também é difícil. Nada impede e não é contra os princípios de cloud que você tenha ainda máquinas virtuais, que você ainda tenha PaaS e IaaS e SaaS nos mesmos ambientes. Mas muitas empresas acabam achando que para migrar para cloud tem que migrar todas as aplicações e não pode ter mais nada do legado antigo, o que também é um blocker, já que faz com que a migração para cloud se torne quase que impeditiva e impossível de se mudar totalmente os modelos de programação existentes. Agora, e o Azure Stack? Antes de falarmos como que o Azure Stack se encaixa no problema que vimos, vamos ver essa tabela, o que ele é e o que ele não é. Primeiro, o Azure Stack não é Hyper-V, não é solução de virtualização. Ele não é um competidor do VMware, não é um competidor do KVM, não é um competidor desse tipo de tecnologia como os hypervisors. Na verdade, ele é uma plataforma de cloud híbrida. Nós vamos entender mais para frente o porquê é assim.
Mas a questão é, muitos dos que pensam em Azure Stack acham ou custo caro comparado a eu comprar hardware, ou acham que ele não tem os mesmos recursos que outros produtos do mesmo tipo, como hypervisors, mas a questão é que o Azure Stack não foi criado para ser um Hyper-V. Ele não é criado para me substituir a minha atual infraestrutura de virtualização por ele, e sim trabalhar de forma cloud dentro do meu ambiente on-premise. É um produto bem diferenciado. Outra questão, ele não é um do it yourself. Eu não posso pegar o Azure Stack e eu mesmo montar. Não dá para mim fazer isso. Por quê? Esse tipo de tecnologia ela é muito sensível. Então, por exemplo, um update, um driver instalado errado faz com que o ambiente pare. Então, o ambiente do Azure Stack ele é vendido fechado. Ele é um ambiente já customizado para aquela função. Então ele tem um padrão de placas, ele tem um padrão de discos, ele tem um padrão de servidores, de processadores, para que eu possa fazer update nele sem riscos de que o ambiente vá parar, sem riscos de que eu tenha outros problemas de performance e qualquer outra situação onde a desnormalização do meu hardware e software faça com que eu tenha incompatibilidades. Outra questão também é, nesse ponto, o Azure Stack é integrado com o IaaS e PaaS. Então, ele não é uma infraestrutura que você mesmo customiza, mas ele é integrado com tudo que você tem em IaaS e PaaS hoje disponíveis no Azure. Na questão de atualizações, ele não é um sistema estático. Então, por exemplo, quando eu instalo Windows e instalo nele um IS e uma máquina física ou mesmo um Hyper-V, aquele sistema ele é estático. Ele vai ter ali os seus updates, mas ele tem aquela função específica. O Azure Stack não, ele é atualizado na mesma velocidade que o Azure público. Ou seja, todas as atualizações, templates, tudo que eu tenho no Azure público, eu passo a poder ter também no Azure Stack conforme são disponibilizados. Então, por exemplo, eu preciso instalar um MongoDB, ou eu preciso instalar um Barracuda, por exemplo. Hoje, se eu for fazer isso num ambiente on-premise comum, num ambiente de virtualização, eu tenho que baixar uma VM, instalar todo o ambiente, configurar. No Azure Stack, não. Os mesmos templates que eu tenho no portal público do Azure, eu vou ter também no Azure Stack. Então, eu vou poder, por exemplo, baixar o template do Barracuda, que já é Azure Stack Ready, e eu vou poder usar ele dentro do ambiente do Azure Stack usando os mesmos conceitos, modelos de criação que eu uso no Azure público. Simplesmente clicando nele, dando um criar e dando o nome da máquina que eu quero. E essas atualizações são on time. Então, no momento, por exemplo, que um determinado fabricante de software fizer um template, esse template for colocado no Azure público e esse template também foi testado e também foi homologado para o Azure Stack, você terá ele no seu ambiente também. Lembrando que o Azure Stack é uma infraestrutura de Azure replicada dentro do meu ambiente público. E por fim, ele não é .NET Windows. O Azure Stack não é uma plataforma Hyper-V, como já falamos no começo. Então ele é uma plataforma que trabalha com os mesmos produtos que eu tenho no Azure público. Hoje, por exemplo, já é muito noticiado que já passou da metade das máquinas no Azure público sendo Linux. O Linux já é a maioria das VMs no Azure. Isso significa que ele não é fechado com Windows, ele não é fechado com .NET, ele não é fechado com CRM Microsoft e produtos Microsoft em si, mas o Azure é uma plataforma de infraestrutura de nuvem pública aberta a qualquer tecnologia. E a mesma coisa vai acontecer com o seu Azure Stack. Pensando que o mesmo console de administração que eu tenho no Azure público, eu tenho no Azure Stack para fazer as coisas on-premise, então eu tenho possibilidade de criar Python, de criar .NET, de criar em Java, de criar em qualquer outra linguagem que me interesse. Basta apenas que eu crie ali, ou eu tenho os templates disponíveis e eu crio qualquer produto. Assim como eu faço no Azure, eu faço no Azure Stack. Esse gráfico ele demonstra bem como hoje essa plataforma de nuvem híbrida está chegando
a um modelo de convergência. Então, do lado direito, nós vemos aqui o Azure Stack e do lado esquerdo o Microsoft Azure, que é o público. Notem que as funcionalidades são as mesmas. O que eu faço no Azure Stack, eu faço no Azure público. A única diferença é que eu tenho, no caso do Azure Stack, um modelo privado, onde o rack é meu. Então eu compro o rack de um fornecedor, esse fornecedor me coloca o hardware dentro da minha empresa, aquele rack de servidores fechado, aonde eu não vou colocar o servidor que eu quero, onde eu não vou colocar a infraestrutura que eu quero, não é um DIY, mas sim eu vou trabalhar com aquela infraestrutura homologada. Enquanto que no Azure público, os servidores têm design específico e eu não tenho acesso ao hardware e eu utilizo todos os recursos de nuvem pública, como já é bem conhecido dos profissionais de TI. Mas a consistência de administração, serviços oferecidos, forma de dar acessos e conceitos de criação de objetos são iguais. Então, por exemplo, como eu crio hoje no Azure Público um site em WordPress? Eu vou lá em Serviços Web, vejo os templates disponíveis para blogs e no meio vai aparecer Blog Engine e vai aparecer WordPress. Eu clico e dou o nome do site em WordPress que eu quero criar e o tamanho da VM que eu preciso para dar suporte, para dar carga àquele site. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa no Azure Stack. É o mesmo portal onde eu vou escolher serviços web, escolher qual dos serviços web, clicar em WordPress e colocar o nome do site e o sizing que eu preciso dele. Só que, em vez dele ficar hospedado nos servidores Azure, ele vai ficar hospedado no meu servidor. Então vamos entender um pouco aonde vamos chegar, onde já está previsto. O gráfico a seguir, ele foi apresentado no Ignite, no final do ano passado, no ano de 2017. E ele mostra um pouco de como era o mapa naquela ocasião. Então nós tínhamos 42 regiões do Azure. Essas regiões é o Azure público, onde a Microsoft é dona do data center e do hardware, e nós utilizamos aquilo como um serviço. Mas o Azure Stack, aqui ele tem a sua primeira função, que é aumentar o número de provedores. Por exemplo, digamos que eu tenha um ambiente e eu seja um prestador de serviço e eu quero agora prestar serviço de sites e prestar serviço também, por que não, de IaaS, de VMs para clientes meus que por algum motivo não querem usar Azure, por exemplo. Ou eles não têm um modelo de contrato específico, ou eles querem utilizar comigo e eu não vou subcontratar Azure, ou qualquer outro motivo. Neste caso, eu tendo Azure Stack, eu vendo para o cliente final, como a Microsoft vende para mim. Então, por exemplo, se um cliente ele precisa de replicação, o Brasil, por exemplo, possui apenas um data center. O cliente ele põe as suas VMs no data center do Brasil, por exemplo, no data center Azure Brasil Sul, e utiliza o meu data center, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar que seja, o meu data center como o data center de DR, o Site Recovery. Ou seja, ele teria as VMs hospedadas no data center do Azure e o Site Recovery no meu Azure Stack. Já que o Azure Stack fornece os serviços que o Azure fornece, eu consigo fazer o DR no meu servidor, no meu ambiente, e o cliente vai pagar para mim o serviço de DR. Isso é muito interessante porque passa a existir um único modelo. Não importa se hoje aquele site recovery está no meu data center ou se está no data center Estados Unidos Leste. Porque na prática eu sou como se fosse um dos provedores ou um dos data centers do Azure. Então poderíamos dizer que ao invés de eu ter 42 data centers, eu teria 142 data centers. A diferença é que 42 são regiões principais da Microsoft e os outros 100 são regiões que poderíamos chamar de secundárias, regiões terceirizadas, aonde um provedor, um prestador de serviço comprou um rack de Azure Stack e vende os serviços de Azure Stack dentro daquele país. E não só isso, o Azure Stack também já tem propostas para mais de 1000 diferentes empresas
que já utilizam ou estão utilizando no modelo de Early Adopters. Quem são esses? São empresas que, por algum motivo, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, precisam ter um ambiente on-premise ao invés de usar uma nuvem pública. Vamos falar um pouco dos serviços que eu já tenho hoje dentro do Azure Stack. Primeiro, é importante entender que todos os serviços que existem no Azure Stack são os mesmos do Azure? Sim. Porém, o inverso ainda não. Por exemplo, nem todos os serviços que existem no Azure público eu tenho disponível no Azure Stack. Por exemplo, Machine Learning eu ainda não tenho no Azure Stack. Por quê? São serviços como Machine Learning, Cognitive Services, que exigem um grande número de servidores para trabalhar. E esse grande número de servidores requer uma nuvem pública, que tem escalabilidade. O Azure Stack, como ele é um rack fechado e ele tem um limite de processamento, então alguns serviços que eu tenho no Azure Stack, principalmente serviços SaaS e alguns PaaS, eu não teria dentro do Azure Stack, teria apenas no Azure público. E aqui um dos exemplos, alguns deles, de serviços que já estão no Azure Stack. Então são serviços, um exemplo deles são serviços mais conhecidos que, quando criados no Azure público, também podem ser criados no Azure Stack. Isso significa que, no futuro, todos os serviços que eu tenho no Azure, principalmente PaaS e IaaS, serão compatíveis também no Azure Stack. Existe uma tabela, no final eu vou passar um link que diz os serviços que ainda não estão disponíveis no Azure Stack, mas a maioria dos que nós utilizamos hoje nos clientes, a grande maioria já é possível ter no Azure Stack também. E aqui alguns dos exemplos de clientes que utilizam já o Azure Stack, desde que eles eram early adopters, e as situações a quem o Azure Stack ele é foco. Primeiro, para quem precisa de soluções desconectadas, como é o caso da Schlumberg. O que significam soluções desconectadas? São aquelas onde a empresa não pode ter dados públicos ou ela não deseja pela performance. Por exemplo, o caso de uma empresa de mineração ou petrolífera. Eles exigem uma capacidade de processamento e integração com um legado de aplicações muito grande. Então, vamos dar um exemplo de uma empresa de usinagem ou uma empresa que faça siderurgia. Eles possuem muita automação industrial. Nós não podemos, por exemplo, jogar automação industrial dentro do Azure público, porque você teria sérios problemas de latência, por exemplo, de uma máquina funcionando com automação e o Azure trafegando dados via internet, por exemplo, se eu tivesse uma queda de link. Então, em casos assim, eu preciso que a solução seja interna, seja desconectada da nuvem e seja uma solução interna. Essa é uma das situações onde o Azure Stack se encaixa perfeitamente, porque ele é uma infraestrutura de Azure, todos os serviços de Azure, mas na minha rede local. Então, eu trouxe o Azure para dentro da minha empresa e posso trabalhar no modelo desconectado porque as minhas aplicações ou o meu ambiente exige isso. Outras situações que nós vemos aqui, por exemplo, o Saxo Bank, aplicações desenvolvidas para cloud com restrições legais. Por exemplo, digamos que exista uma restrição em determinado país de que os dados devam ficar apenas dentro desse país. Não podem sair por questões de compliance, legais ou qualquer coisa que seja. Nesses casos, essas empresas querem usar os conceitos de nuvem pública. É muito mais fácil usar nuvem pública. Eu não preciso, vamos voltar ao exemplo do WordPress. Se eu fosse instalar isso na minha própria empresa, eu tenho que instalar o IS, o Windows primeiro, né, ou um Linux. Se for IS, instalar no Windows, instalar o IS, configurar o IS, instalar o .NET, configurar, instalar o WordPress, fazer toda a configuração. Se é uma máquina Linux, eu vou ter que instalar algum provedor de serviços web, por exemplo, um Apache ou qualquer outro, vou ter que instalar as bibliotecas, configurar, instalar o WordPress e configurar. Não é muito mais fácil criar um site WordPress usando Azure, simplesmente clicando no template de Azure e dando o nome do site? Então, muitas empresas em países ou políticas internas que exigem
que aquele dado esteja localizado em um local específico, o Azure Stack é uma solução para isso. Ou seja, eu posso utilizar os mesmos conceitos e facilidade de trabalho em nuvem, porém com o dado no meu local. E por fim, nós falamos aí da terceira situação, ambientes cloud usados num ambiente on-premise. Muito parecido com o segundo cenário, mas neste caso, quando nós falamos de disponibilidade de dados. Então, eu não quero usar, por exemplo, o Azure público pela questão da distância que ele está dos meus servidores locais. E eu talvez teria problema de latência ou problemas de serviços que são acessados diretamente por portas. Nesse caso, eu poderia usar o Azure Stack também para ter um ambiente cloud, porém dentro do meu próprio ambiente. Aqui também caberia o caso de políticas de empresas, onde as empresas muitas vezes elas têm uma cultura aonde o ambiente tem que ser dentro de casa, mas eu quero ter as facilidades de administração e também a velocidade de desenvolvimento de novas aplicações de um ambiente cloud. Então eu passaria neste caso. Agora, algo interessante. O Azure Stack se destina a clientes que acham o Azure caro? Não, o Azure Stack não tem esse foco. O Azure Stack ele tem um custo, nós vamos ver isso mais para frente, e ele não é feito para clientes que podem trabalhar em cloud passarem a trabalhar on-premise. Essa não é a ideia do Azure Stack. A ideia do Azure Stack é uma extensão dos serviços que eu tenho no Azure para dentro do meu ambiente on-premise por algum tipo de restrição que eu tenha, por exemplo, no caso aqui que citamos de automações, problemas legais ou restrições em alguns países onde os dados não podem trafegar via internet, dados confidenciais, assim por diante, ou então aquelas empresas que têm uma cultura muito específica, onde o data center tem que ser utilizado deles, como é o caso de muitos bancos, onde eles têm um investimento muito grande já feito em data center e não interessa para eles agora destruir todo aquele ambiente ou se desfazer daquele ambiente, então eles preferem trazer as facilidades do Azure para dentro do ambiente que eles já possuem. Agora, o cliente que tem possibilidade, compatibilidade para migrar para a nuvem pública, esse cliente deve ir para a nuvem pública. A facilidade dele crescer, a facilidade dele não ter mais um data center, a facilidade dele ter escalabilidade no ambiente de cloud pública é muito maior do que com o Azure Stack, que é uma solução baseada num hardware específico e fechado que é vendido para isso. Então vamos conhecer esse hardware. Temos aqui os três principais fabricantes que já disponibilizaram desde novembro os seus racks. Temos aqui o exemplo da Dell, que é um dos modelos que pode ser vendido. Temos também o exemplo da HP e o exemplo da Lenovo. Notem que, apesar de cada fabricante ter o seu modelo de servidores, que é característico, notem as características de hardware feitas. O número de servidores, o número de racks que nós temos ali, o número de switches que fazem tanto o core como o bare metal. Isso é padronizado. Não é porque eles copiaram o layout do outro, mas sim porque isso é parte do design. Por exemplo, o design do Azure indica que cada rack deve ter um certo número de switches para fazer toda a comunicação, que ele pode ter até 12 lâminas por rack e que o limite são 4 racks. Isso faz parte do modelo criado pela Microsoft para os fabricantes. Então o Azure Stack não é um hardware feito para rodar ele em si, mas sim um hardware homologado. Ele não é um hardware fechado no sentido que é um servidor feito só para aquela função, mas também não é instalado em qualquer servidor. Você precisa ter uma infra pré-estabelecida, ou como costumamos chamar, read nodes. Quer dizer, você tem aqueles nós criados com características e também políticas próprias para aquele produto. Isso garante que eu possa ter atualizações constantes. Vamos falar um pouco sobre essa infraestrutura convergente usando documentos públicos da Dell. Os documentos estão disponíveis no website da Dell e aqui dá para se ter uma ideia de quanto eu posso chegar. Então, o rack inicial
Ele começa com 4 servidores 730 com 80 core, 1 TB de memória somando os 4 servidores, 12 TB de discos de cache, que são SSDs, e 192 TB de discos nos servidores, ou como chamamos de discos na barriga dos servidores, que na prática utilizam o conceito de storage space para compartilhar o storage entre todos os nós. Então, o meu primeiro rack de Azure Stack tem essa configuração mínima. Essa é a configuração mínima que eu tenho hoje ao comprar um Azure Stack. Então, eu teria aqui esse valor como mínimo. Quantos servidores eu posso ter em cada rack? Limite de 12 servidores, que é essa outra configuração que eu teria aqui, onde eu chegaria a 336 core, 6 TB de memória, 86 TB de cache em discos SSD e 900 TB de storage disponível para dados. Mas eu posso também aumentar os servidores, por exemplo, eu estou falando aqui de um perfil específico de servidores, que são esses servidores 730. Sim, por exemplo, no caso da Dell, na documentação pública da Dell, nós temos 3 tipos de servidores. Servidores como este verde, essa cor verde aqui, que pode ser vista aqui, que são servidores de 20 core, 256 GB de RAM, 5 TB de discos SSD e 40 TB de discos comuns em cada servidor. No modelo MIDI, nós temos já máquinas com 24 core e 384 GB de RAM. E nos modelos RAI, 28 core e 512 GB de RAM por servidor. Lembrando que eu posso ter 12 servidores em cada rack e em 4 racks diferentes. Essa é a minha escalabilidade, ou seja, eu posso chegar até 48 servidores. Esses 48 servidores nada impede que eu tenha, por exemplo, um rack com low, um rack com mid e 2 rack com high services. A expansão sempre é feita de 4 em 4 nós. Por exemplo, eu compro o rack inicial de 4 nós, e aí eu posso comprar mais 4, 8, 12 servidores até completar os racks, cada rack com limite de 12 servidores. Essa é a forma onde eu escalo o Azure Stack. Eu não consigo comprar 1 ou 2 servidores. Por que disso? Porque como ele utiliza os conceitos de hiperconvergência, o Azure Stack não daria para mim colocar um único servidor, porque ele vai utilizar o Storage Space. E o Storage Space tem que ter no modelo do Azure Stack um certo número de nós para que ele faça a replicação de dados de modo eficiente, rápida e segura, já que eu tenho que ter o dado replicado como se fosse um RAID 5, mas entre servidores. Então, por isso que a expansão é sempre de 4 nós. Agora, vamos falar de um único rack. Um único rack, então nós começamos aqui nessa primeira configuração. Eu chego a 80 core, 1 TB de RAM, 22.8 TB de cache e 160 TB de storage. Porém, se eu tiver o mesmo rack com as máquinas no perfil RAID, que é aqui essas máquinas com a cor amarela, que é só como um referencial, eu teria em um único rack 336 core físico, 6.1 TB de RAM, 138 TB de cache em discos SSD e 1.2 peta de dados para uso. Se eu imaginar qualquer um desses racks vezes 4, que é o número máximo de racks que eu consigo chegar, eu chegaria aí a uma máquina com mais de 1.400 core, com quase 20, ou melhor, mais de 20 TB de RAM e assim vai. E 5 peta de discos num ambiente de Azure Stack. Ou seja, o Azure Stack ele pode sim ser escalável, então eu posso escalar ele, comprar um rack mínimo, acrescentar nesse rack máquinas de 4 em 4 servidores, aumentando a performance dele conforme a necessidade, com servidores de cores diferentes, de perfis diferentes, low, mid e high, e chegar numa configuração muito grande. Então é bem interessante pensarmos em como funciona esse modelo e como ele é escalável também dentro de um único rack. E como funciona basicamente o modelo de escala? O modelo de escala funciona como nós vimos. Eu posso trabalhar com regiões do Azure, então nós vemos aqui do lado direito as regiões do Azure e vemos do lado esquerdo as minhas regiões de Azure Stack.
eu posso, no Azure Stack, indicar, por exemplo, que cada rack é uma região, as minhas regiões. Então, por exemplo, digamos que a minha empresa se chame XYZ. Eu posso ter um rack onde eu chamo de região XYZ1. E eu posso ter um outro rack de Azure Stack chamado XYZ região 2. Assim como o Azure público, nós temos as regiões Oeste, Estados Unidos, Leste, Estados Unidos, Brasil Sul, Austrália e assim outras regiões, eu posso ter a mesma coisa no Azure Stack. Eu posso dividir ele em regiões para mim ter no modelo de alta disponibilidade de escala que eu tenho no Azure, on-premise também, aonde cada um dos racks seriam como se fossem regiões diferentes, ou seja, zonas de disponibilidade. Porém, também podemos fazer o inverso. Eu posso, por exemplo, ter o meu rack de Azure Stack, que eu chamei de zona XYZ, e utilizar para alta disponibilidade as regiões do Azure público, ou vice-versa. Eu tenho meus servidores principais nos servidores do Azure público, por exemplo, no sul do Brasil, e usar a minha região XYZ para ser a redundância ou a disponibilidade dos servidores que estão lá no Azure público. E eu também posso ter essas zonas de disponibilidade dentro dos meus próprios servidores. Ou seja, eu tenho aí um ambiente bem versátil para trabalhar na questão de segurança e na questão de escala também. Tanto eu posso, se eu tenho um rack de Azure Stack, fazer a escala, como vimos no slide anterior, acrescentando nós, como também eu posso acrescentar hacks novos, como eu também posso usar para escala o próprio Azure público. Então eu posso trabalhar de vários diferentes modelos, pensando que o Azure Stack nada mais é do que uma nova região no Azure. Para um cliente que tem Azure Stack, quando ele olhar as regiões, ele vai ver lá a lista de regiões do Azure, certo? Então ele vê lá Oeste dos Estados Unidos, Oeste dos Estados Unidos, Central Estados Unidos, Austrália, Europa, Brasil Sul, sua própria região. O seu Azure Stack aparece como na lista como se fosse uma região a mais. Então, tudo que eu faço hoje no Azure e eu utilizo várias zonas, por exemplo, zona leste para fazer backup, zona Brasil para colocar as máquinas, zona oeste para colocar o Cognitive Service, eu vou poder fazer a mesma coisa com o Azure Stack. Eu escolho o que eu quero que fique na minha zona, ou seja, no meu rack, e o que eu quero que fique no rack público. E a qualquer momento eu posso migrar de uma zona para outra ou fazer a escala entre as zonas, como eu faço com o Azure público hoje. Mas vamos falar do modelo de consumo. Então, até aqui, o que nós vimos é o que é o Azure Stack. Então, o Azure Stack é um hardware, ele não é uma solução só de software. Ele é uma solução integrada, onde o hardware, software e serviços estão integradas em um rack fechado que eu compro, é instalado e é feita a manutenção sem a minha intervenção. O que significa isso? O Azure Stack ele funciona como um modelo de utilitários. Eu pago ele conforme eu utilizo no Azure Stack os serviços do Azure. E eu tenho também um fornecedor de hardware, que é onde eu vou comprar o rack. Então, por exemplo, vamos dizer que eu compro esse rack do servidor X, seja Dell, HP ou Lenovo. Quando eu comprar esse rack, eu terei o serviço, primeiro, de instalação disso no meu data center, eu terei o serviço de configuração inicial dentro do meu data center, porque afinal de contas o Azure Stack ele tem todo um modelo de rede pré-estabelecido que tem que ser integrado à minha rede já existente. Existem protocolos e padrões já determinados para como que isso vai funcionar. Então, eu contrato a empresa que vai me vender o rack, um daqueles provedores de hacks, de hardware, e eles vão fazer toda a configuração e integrar o Azure Stack no meu ambiente. A partir daí, todos os serviços que eu usar do Azure Stack, eu pago como se fosse um fee, ou uma taxa para a Microsoft. E pago também a manutenção do hardware. Então, no caso do Azure Stack, eu tenho um vínculo com o fabricante do hardware, por causa
por exemplo, no caso da Dell, do ProSupport, no caso da HP, os serviços gerenciados, mas eu também pago para o Azure pelo uso do serviço. Isso significa que quando eu compro o Azure Stack, eu não compro software? Exatamente, você não compra software. Você compra um hardware, como você já compra um hardware hoje. Mas eu não compro Windows, eu não compro SQL, eu não compro suporte do Azure Stack em si, licenciamento. Eu compro apenas o que eu vou utilizar. Como que isso funciona? A Microsoft, todos os softwares que estão dentro do Azure Stack são réplica dos softwares que ela já tem no Azure. Isso significa que é um modelo de software que não é vendido hoje no mercado. Eu não consigo pegar uma lista de preços de produtos Microsoft e encontrar lá um software chamado Azure Stack. Ele não existe nessa funcionalidade, porque ele é um serviço gerenciado. Isso também quer dizer que caso eu precise de suporte, eu tenho um único ponto de contato que é a própria Microsoft. Por exemplo, nós usamos o exemplo da empresa XYZ. Se a empresa XYZ ela quiser comprar o Azure Stack, ela vai comprar o hardware e os serviços de instalação daquele hardware e o hardware está lá. Ela vai pagar um contrato de manutenção pelo hardware. Caso queime um disco, caso queime um servidor ou qualquer coisa. Então, esse contrato é do hardware. E ela vai pagar para a Microsoft o fee do que ela usar. E quem vai dar o suporte para ela é o mesmo suporte do Azure, da Microsoft. Assim como eu abro um chamado hoje, quando eu tenho um problema numa máquina virtual dentro do Azure ou um serviço que parou de funcionar, quando for o Azure Stack, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ligar no suporte do Azure, o suporte do Azure, os técnicos de suporte vão ver que isso está no Azure Stack, vão diagnosticar o problema, se o problema é um disco, se o problema é uma lâmina, se o problema é um switch, eles vão fazer o chamado ao fabricante, por exemplo, se você comprou um hardware Dell, você vai ligar no suporte do Azure, o suporte do próprio Azure vai identificar que o problema está, por exemplo, numa das lâminas, vai abrir o chamado na Dell que vai até a sua empresa trocar aquela lâmina. Então, o seu ponto de contato é a Microsoft. Apesar de você ter um hardware comprado com um determinado fabricante, o seu ponto de contato é a Microsoft, o Azure. O mesmo que te dá o suporte do Azure público vai te dar o suporte no Azure Stack. Por isso que o Azure Stack não tem um custo de software, como se você tivesse comprado, e sim de uso. Esse é o custo atual. Por exemplo, eu pagaria em máquinas virtuais 0,008 centavos por vCPU ou $6 por vCPU mês, se for uma máquina Linux. Se for uma máquina virtual Windows, eu pagaria $34 por vCPU mês. Isso quer dizer, por exemplo, um exemplo simples, uma máquina do tipo A2 que no Azure público custa $130 por mês, onde eu tenho um custo de $130 mês, eu teria a mesma máquina no Azure Stack custando $40 mês. Ah, mas o custo da VM dentro do Azure Stack é muito menor do que o custo de uma VM no Azure público? Claro, porque eu não estou utilizando a infraestrutura da Microsoft, eu estou utilizando a minha infraestrutura. Isso não quer dizer que é mais barato, porque lembre que, além do custo que você tem da VM, você tem o custo do hardware que você comprou, você tem o custo do suporte do fabricante de hardware e você tem os custos de manutenção de um data center, onde no Azure público você não teria. Isso quer dizer que você tem que levar em conta os custos de que eu tenho um hardware, enquanto que no Azure público eu não tenho esse hardware. Então eu não me preocupo com os custos dele. Mas a ideia é que você tem um custo menor, porque esse custo que nós estamos falando aqui nessa tabela é o custo de software Microsoft, suporte Microsoft e toda a manutenção do ambiente. Por exemplo, nem mesmo updates sou eu que faço. A Microsoft faz os updates no Azure Stack automaticamente e
com segurança, no mesmo modelo de réplica que se faz em serviços críticos. Faz primeiro um nó, depois que esse nó acabou, faz o segundo nó, depois que o segundo nó acabou, o terceiro nó e assim por diante, até chegarmos no último nó que precisa de um update, sem qualquer intervenção sua naquele ambiente, já que todo ambiente é gerenciado pelo time do Azure Mundial, que é o mesmo time que faz os updates no Azure Público. É isso que eu pago. Na verdade, o que eu pago é o serviço e não o hardware em si ou o software em si da Microsoft. E quando eu quero ter o tal do modelo desconectado? Também foi falado muito no lançamento do Azure Stack que é possível trabalhar nesse modelo. O que significa isso? É um modelo onde eu não quero ele na internet. No modelo anterior, o chamado modelo conectado, a minha zona trabalha da forma como comentamos antes. A minha zona de Azure Stack, ela aparece integrada às outras zonas de Azure público. No caso do modelo desconectado, eu tenho o mesmo ambiente de Azure Stack, mas eu não estou na internet e nem vendo as zonas públicas. É como se o meu Azure fosse só eu mesmo. Nesses casos, eu pago pela capacidade do hardware físico, ou seja, 400 dólares por core para serviços de aplicação e 144 dólares por core para serviços IaaS. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu for ter no meu ambiente de Azure Stack desconectado 60 VMs, eu vou pagar 144 dólares por cada core que há naquele ambiente para poder usar IaaS. Então, esse é o modelo desconectado. Esse modelo já não é tão simples como o conectado. Por exemplo, toda a manutenção de updates, todos os templates que eu quiser usar, eu vou ter que fazer isso manualmente. A equipe de TI é que vai ter que fazer isso. Por exemplo, digamos que eu queira usar o Barracuda num ambiente conectado. Simplesmente eu vou lá nos templates, no Azure Stack, escolho o Barracuda, o Azure Stack vai baixar o template do Azure Público para dentro do Azure Stack, na biblioteca de templates e vai criar a VM. Se eu estou no modelo desconectado, eu, como dono do Azure Stack, vou precisar ir no Marketplace, baixar o template do Barracuda, copiar ele no meu ambiente de Azure Stack privado e importar ele para dentro da minha biblioteca de templates. Então, a administração, óbvia, fica muito mais complicada, até porque cada vez que um template, cada vez que um produto é atualizado, não só o Azure Stack, mas também os produtos que eu estou usando como templates, eu vou ter que ficar também atualizando isso manualmente no ambiente desconectado. Mas para algumas empresas, talvez essa seja a solução. Ela vai ter uma réplica do modelo de cloud pública dentro de casa, mas ela quer ter isso totalmente desconectado do modelo de clouds públicas. Então, é um modelo viável também. Vamos falar de alguns cases? Esses cases foram apresentados no Ignite, eles estão disponíveis nas palestras. O primeiro dele é da Swisscom. Qual era a característica? A Swisscom ela fornece, assim como no Brasil nós temos isso também na Embratel, na Vivo, em outras empresas, onde você pode, além de usar os serviços de telecom, você também pode fazer hosting. A Swiss Telecom queria e tem como objetivo dar o melhor serviço para qualquer cliente em qualquer lugar. O que eles fizeram então foi ter um modelo aonde com o Azure Stack eles passaram a dar serviços do Azure para seus próprios clientes. A Swisscom é um daqueles 100 provedores que nós vimos que fornecem data center, serviços de data center baseado na Cloud Azure. Isso significa o quê? Como nesses países não há um data center do Azure, por exemplo, é o caso, vamos pensar, Chile, Argentina. Não tem data centers do Azure no Chile e na Argentina. A Swisscom adotou então de ser um data center do Azure. É o que eu poderia fazer, por exemplo, sendo eu, como empresa, um segundo data center no Brasil. Então eu compro um rack de Azure Stack e passo a ser o segundo data center no Brasil para os clientes que querem ter réplica, para os clientes que querem ter
serviços gerenciados num único país. Então, ele usaria o data center público do Azure e o meu. É o caso da Swisscom. Eles passaram a dar os serviços Microsoft Azure para os clientes dentro de um país que não tem um data center do Azure. Essa é uma solução bem interessante. Outro cliente que também é um dos cases foi a KPMG. Por que a KPMG na Noruega se tornou um dos modelos de Azure Stack? Por uma questão de ter dados confidenciais dentro do próprio país. Por exemplo, a KPMG é uma empresa de auditoria. É uma empresa que trabalha com consultoria também, contábil e alguns outros serviços. Eles passaram a fornecer os serviços dentro daquele país, hospedar os dados dentro do próprio país. Isso não quer dizer que eles estão diferente da Swisscom vendendo serviços de data center. Não. No caso da KPMG, eles são os data centers deles mesmos. Por quê? Porque eles precisavam manter toda uma infraestrutura, como eles possuem dados de clientes, dados sensíveis, como dados contábeis e financeiros e auditorias, dados que têm que ser protegidos por várias regras regulatórias. O Azure já possui essas regras, mas o dado não podia residir fora do país. Então eu trago o Azure para dentro do meu país. Notaram a facilidade? Então agora a KPMG ela tem todas as certificações que o Azure tem de segurança, mas dentro do seu próprio ambiente, no seu próprio país, sem que esses dados estejam sendo replicados para outros data centers fora daquele país. Essa é uma solução interessante também. Muitas empresas que têm marcos regulatórios onde elas não podem hospedar dados ou não querem hospedar dados em outras regiões fora do Brasil, podem usar o Azure Stack como uma solução para isso. Outra questão também envolvendo a KPMG foi o uso do Power BI Pro. Essa é uma das funções que hoje já é possível se utilizar no Azure Stack e foi uma das soluções principais que a KPMG levou em conta. Fornecer serviços de Power BI para clientes com dados sensíveis, mas dentro de um ambiente totalmente fechado, aonde o acesso público dos dados não é possível. Então, o acesso é feito sempre àquele caso. E a facilidade também de criar novos serviços. Por exemplo, por que a KPMG não utilizou um SQL Server com o Power BI Reporting Services? Porque se eles fizessem isso, eles estariam presos num modelo de software específico. E com o Azure Stack, eles passam a poder fazer isso de forma muito rápida, com atualizações rápidas, com escalabilidade e a segurança que um data center pré-montado, pré-configurado e já certificado possui com todos os compliances regulatórios necessários. Então deu para entender com base nesses dois clientes quais são os focos do Azure Stack. E daqui para frente, a nossa intenção, como todos os parceiros Microsoft, é evoluir nesses ambientes, principalmente focando naqueles provedores de serviços de nuvem hoje que podem passar a vender serviços Azure para clientes deles. Esse é um modelo muito interessante de venda de Azure Stack que pode ser muito bem explorado por cada um de nós. Então, nós agradecemos o treinamento e também vocês terem aí entendido um pouco mais. Espero que tenha deixado esclarecido todo esse processo. Claro que há muitas dúvidas, mas isso normalmente é tirada. Por exemplo, alguns com quem nós falamos de Azure Stack perguntam muito sobre como é a interconexão entre o ambiente do Azure Stack e o ambiente de rede do cliente. Lembrando que como o Azure Stack ele é uma solução integrada e é uma solução fechada, esse tipo de dado pode ser conseguido no site da Microsoft, existe um white paper que explica isso, mas normalmente é visto pelo fabricante do hardware. É parte dos serviços que o fabricante do hardware vende quando ele faz o deploy do Azure Stack. Faz parte do papel do fabricante de hardware deixar ele funcionando lá dentro do data center do cliente. Mas, para quem quiser mais detalhes, podem acessar esses dois links citados aqui no final do treinamento, onde você tem tanto detalhes de preços quanto detalhes técnicos, white papers bem complexos e completos
de como é a infraestrutura, como que são criados todos os ambientes e como é o funcionamento. E esperamos que tenham gostado desse treinamento.